Boa noite, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, acabou de assistir o Anjos da Esperança, seja muito bem-vindo ao Além dos Fatos, agora ao vivo, às 10 horas da noite para você. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito sério. Você sabia que o Brasil é o 8º país do mundo onde mais pessoas se suicidam? Já se tornou um problema social, inclusive, e é sobre isso que nós iremos conversar hoje. A psicóloga Thaís vai trazer mais informações sobre esse assunto. Tem música com a cantora Jeane Vasconcelos e, claro, a mensagem especial da noite com o pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Está no ar Além dos Fatos. Muito boa noite para você que acompanha a nossa programação da TV Novo Tempo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que acompanha o nosso programa também. Olha, vou lá para Minas Gerais agora, mandar um abraço para a Heloísa Rios de Betim. Um abraço, Heloísa, para você. Elisângela Lopes, também de Colatina, Espírito Santo. Para Estela Machado, de São Luís do Maranhão, um abraço, Estela, para você. Para a Rosana Reis, de Barra de São João, Rio de Janeiro. Você pode participar, interagir em nossas redes sociais. Se você quer receber abraço, um abraço meu e do pastor Gilson também, você pode participar e interagir em nosso Facebook, que está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, não perde tempo, passa lá, @Além dos Fatos NT. Se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode compartilhar o link também em seu Facebook, passa em nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Você pode comentar sobre os nossos programas, inclusive sugerir temas, né? Se você quer ouvir uma palavra do pastor Gilson sobre determinado assunto, você pode sugerir em nosso blog. Temos também o nosso canal no YouTube, você pode se inscrever e a cada publicação você vai receber uma notificação dos nossos novos posts e você vai ter aí um lembrete. Então, se inscreve lá, está aparecendo na sua tela também, youtube.com/Além dos Fatos. O índice de suicídio entre os jovens tem crescido cada vez mais. E, claro, setembro, desde 2004, é conhecido como o mês amarelo, setembro amarelo. E você vai conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa. Confira. Você sabia que a cada hora 40 pessoas se matam no Brasil? O Setembro Amarelo é uma campanha para conscientizar a população sobre a importância da prevenção do suicídio. Desde o ano de 2014, esta iniciativa tem se fortalecido nas esferas pública e privada, com ações que divulgam informações na cor amarela para prevenir e alertar famílias sobre o pensamento suicida. Em nosso país, o índice de suicídios na faixa dos 15 e 29 anos tem crescido, mas ainda é uma taxa considerada baixa em relação aos países que lideram o ranking, como a Índia e o Cazaquistão. O suicídio é um assunto complexo e delicado para ser falado, mas a falta de diálogo pode causar mais vítimas. Corrigindo duas informações, não é a cada hora que 40 pessoas se matam no Brasil, é a cada dia, 40 pessoas cometem um suicídio. E o Setembro Amarelo iniciou no ano de 2014 e não no ano de 2004. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a psicóloga, já é nossa parceira aqui do Além dos Fatos, Thaís Souza. Boa noite, Thaís, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Lu? É um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Vem falar hoje aqui sobre um assunto sério, um assunto delicado, que por muitos anos, inclusive a mídia, se esquivou muito de falar, né? Porque lidar com a morte, né? E a pessoa que decide se matar não é tão fácil. Mas primeiro vamos iniciar falando sobre essa campanha, né? Como que surgiu o Setembro Amarelo, Thaís? O Setembro Amarelo surgiu com a ideia de clarear para as pessoas, tanto para as pessoas que têm os pensamentos de morte, de suicídio, quanto para aquelas que têm pessoas próximas que têm, sobre possíveis soluções para isso e prevenção. Muitas pessoas têm a ideia de que quanto mais a gente poderia falar sobre o suicídio, mais risco traríamos às pessoas que já têm alguma ideia sobre isso. Mas, na verdade, o que a gente vê é o contrário. Muitas dessas pessoas não comentam sobre esses tipos de pensamentos, até mesmo por causa por vergonha, ou por causa do estigma, né, que a gente às vezes tem de que a pessoa é uma desequilibrada,
né, uma louca, enfim. Então, elas mesmas se privam de falar sobre isso, mesmo para pessoas próximas, muitas vezes, abertamente. Né? Então, o Setembro Amarelo surgiu como uma iniciativa de clarear, então, essas questões para a população em geral, para que a gente possa evitar esse tipo de comportamento. Quebrar esse mito, esse tabu, né? Porque quando a gente não fala, não conscientiza, fica algo velado, né? E a situação acontecendo, imagina, 40 pessoas cometem suicídios no Brasil por dia. E geralmente a gente tem a ideia também, que também é um mito, de que as pessoas querem se matar, se matam sem falar nada. E, na verdade, 90%, segundo pesquisa e segundo a OMS também, a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Então, em algum momento da vida ali, a pessoa sinalizou que estava pensando em se matar. Geralmente ela sinaliza por algumas frases, algumas mais claras, outras menos claras, mas frases como, eu não aguento mais essa vida. Claro, às vezes a gente fala isso no nosso dia a dia, né? Mas numa situação de uma depressão mais grave, né? Ou de uma situação de muita labilidade emocional. Né? Então, frases como, não aguento mais essa vida, eu queria sair daqui, eu queria sumir, acho que as pessoas não sentem... queria desaparecer, acho que ninguém sentiria falta de mim. Né? E, às vezes, a gente ouve essas frases e eu ouço de muitas pessoas, eu acho que isso é chantagem. Quem quer se matar não avisa, né? Vai quem quer se matar não mata. avisa. Então, como identificar, Thaís? Eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso, porque, às vezes... os familiares acham que não leva muito a sério, né? É chantagem emocional, quem quer se matar não avisa, vai e se mata. Quais são os sinais? E, de repente, você se vê numa situação dessa na família. Quais são os sinais de prevenção, então, para você identificar que realmente está surgindo um pensamento suicida, né? Alguns fatores de risco são a pessoa se sentir constantemente um fardo para o outro, né? E isso tem muito a ver com a depressão. A depressão, os transtornos de humor, eles são o número 1 nos casos de suicídio. Entra outros transtornos aí, transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade também, condições físicas crônicas também levam pessoas ao suicídio. Mas quando a gente consegue identificar fatores de risco, melhor é para a gente conseguir ajudar aquela pessoa. Então, fator de risco seria uma pessoa ter algum transtorno já emocional e ela, então, falar essas frases, dar essas indicações. Ela ser um peso para a família, ela achar que é um peso para a família, ou seja, falar coisas como, eu não... Alguém pergunta para ela, como é que você está se sentindo? Eu prefiro não falar, eu já sou um peso demais para vocês, né? Nesse vídeo que vocês passaram, outro que apareceu um fator de risco, que é a idade, né? 15 a 29 anos, a gente pensa, poxa, mas tão jovem, né? Por que tem crescido tanto esse percentual nessa faixa etária, o percentual nessa faixa etária? Isso Thaís? tem a ver com, geralmente, os transtornos emocionais, a maioria deles tem um início no início da fase adulta, ou seja, ali por volta mesmo dos 19, 20, 21, 22 anos. Porque a pessoa, por alguns motivos, né, não só esses, mas a pessoa pode vir carregando ao longo da vida, infância e adolescência, muita coisa. E quando ela chega nessa idade, é a idade que ela precisa ser alguém. Precisa ser adulto, lidar com as responsabilidades. Né? Ela vai sair do colégio, vai fazer uma faculdade, vai ter o trabalho, enfim. E ela vai ter que se colocar no mundo. E, às vezes, a carga de infância e adolescência já está muito pesada e ela, então, encontra dificuldade em ser ela num mundo em que ela vive, né? Então, esse é um dos fatores. Outro fator que hoje, atualmente, no nosso país até, tem sido bastante comum associado à questão de suicídio é a situação financeira, né? A crise que a gente se encontra e que faz com que pessoas também jovens que ligam muito mais, também, né, adolescentes, né, que ficam preocupados com a questão financeira, com o status, com ter as coisas e ser como o outro, ser aceito. Então, isso também tem a ver com esse número. O nosso intuito de estarmos falando hoje aqui sobre esse assunto é alertar você que está em casa, você que de repente identificou, né, buscar ajuda de um profissional. A Thaís volta no segundo bloco, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.
Estamos de volta com o Além dos Fatos. Hoje estamos falando sobre o Setembro Amarelo, essa campanha que visa conscientizar a sociedade sobre o suicídio. E você que acompanhou o primeiro bloco, a psicóloga Thaís Souza está com a gente. Thaís, nós estávamos falando aqui no intervalo sobre a diferença do pensamento suicida e da, digamos, atitude suicida, né? Isso. Como identificar, qual a diferença? Explica para quem está em casa. Geralmente, no consultório, por exemplo, quando alguém vem com uma queixa de pensamentos suicidas, pensamentos de morte, a nossa função é justamente perguntar mais ainda a fundo para essa pessoa o que ela está pensando com relação a isso. O que é justamente o que as pessoas, né, no geral, tentam evitar, por medo dessa questão de quanto mais perguntar, mais incentivar a pessoa a fazer. Mas, na verdade, é importante as pessoas que identificam que outra está pensando alguma coisa a respeito, perguntar, por exemplo, você já pensou no que você faria? Você tem meios para isso? Por exemplo, um monte de remédio em casa, veneno, arma, e a pessoa vai falando. E perguntar, você já pensou quando você faria isso? Então, pra essas perguntas, o grau, né? Através dessas perguntas, você vai identificando o grau de motivação para aquilo, né? É claro que um familiar, uma pessoa próxima, um amigo, ao identificar uma possível ideia da pessoa próxima a ela, não necessariamente vai chegar e fazer essas perguntas de imediato, porque por essa pessoa provavelmente estar se sentindo um peso, ela não vai querer falar de si. Então, o primeiro passo é você se aproximar, deixar essa pessoa falar com ela, por exemplo, eu estou percebendo que você não está bem, o que está acontecendo? Então, criar uma empatia com essa pessoa, deixar ela se abrir, ouvir sem ficar fazendo muito julgamento ou sem falar demais, deixa a pessoa falar. Né? Ouve, ela está falando aquilo e às vezes a gente também fica ou emocionado ou chocado, não faça isso, e aí a pessoa logo se esquiva, né? Então deixar ela falar, ouvir isso, e depois que ela estiver aberta, você começa a investigar o grau de complexidade desse assunto. Agora, por que será que as pessoas têm tanta resistência em falar sobre esse assunto? Inclusive, a mídia, por muitos anos, teve essa postura, né, com medo de noticiar ou de fazer uma campanha e isso acabar motivando o crescimento aí do suicídio, né? Justamente por essa questão, por esse medo de da informação ser um incentivo, né? Sendo que, para a pessoa que está pensando assim, parece que é só ela no mundo que está pensando assim. E quando você oferece para ela uma informação, então, e o que fazer, né, e as formas de prevenção, enfim, que é o que o Setembro Amarelo está tentando fazer, então ela começa a conseguir, talvez, enxergar que há uma saída, que não é só ela, que isso é um problema mais comum do que todo mundo imagina. Né? E que, se é um problema mais comum do que todo mundo imagina, então... Você não está sozinha, Você não né? está sozinha, tem pessoas que vão te ajudar. Agora, existe uma forma de agir com prevenção? Como cuidar da sua família, manter uma saúde emocional? Quais são as formas de agir com prevenção de um pensamento suicida? A própria pessoa que tem pode se prevenir enxergando esse pensamento como um alarme, uma luz vermelha de que alguma coisa na vida dela não está bem e ela precisa de ajuda. Então, ela pode procurar essa ajuda. Procurar com quem? Talvez, se não sabe nem quem procurar, psicólogo, psiquiatra, médico, enfim, o que vou fazer? Fala com um familiar. Preciso de ajuda, me ajuda, né? Busca comigo. Né? Mas tem familiares ou amigos que realmente não entendem o que é realmente uma depressão ou algum outro transtorno emocional. Ela pode procurar um psicólogo e o médico psiquiatra vai avaliar a necessidade de uma medicação. Agora, com relação à família, hoje em dia a gente está numa sociedade bem distante uns dos outros, né? Bem tecnológica. Sim. E muito rápida, muito, enfim, superficial. Então, esse contato pessoal dentro de casa, o olhar no olho, o perceber como é que o outro está se sentindo,
geralmente não acontece ou acontece pouco hoje. Então, quando a gente consegue estreitar isso, né, de eu perceber quem dentro da minha casa está se sentindo hoje, como que ele está se sentindo ou ela, então eu consigo ter um primeiro passo de perceber como ela está, percebendo, me aproximar, oferecer alguma ajuda, e no caso que realmente tiver uma ideação suicida grave, é importante mesmo levar essa pessoa até um profissional, até um posto de saúde, se for um caso emergente, para que essa vida seja... Buscar ajuda, né? Não pode procrastinar. Tem que buscar ajuda, psicólogo, psiquiatra. Agora, qual que é a importância, Thaís, também da fé nesse processo, né? Nessa questão do pensamento suicida? A fé pode fazer a diferença também? A fé pode fazer a diferença porque quando a pessoa está pensando dessa maneira, ela pensa totalmente desesperançada sobre a vida. Ela tem uma desesperança, ela acha que nada vai mudar. Quando ela consegue se lembrar da fé, né, ou seja, uma esperança no meio da desesperança, que ela não vai ter provação maior do que ela possa suportar, então isso pode dar algum ânimo para ela pensar de que, bom, tem alguma solução. Dias melhores virão, né? Dias melhores virão. Mas é importante a gente falar só uma coisa para terminar, que tem casos em que a pessoa já está tão deprimida que, assim como ela se deprime em outras áreas da vida, a área espiritual, ou seja, a fé, também fica nublada. Então, ela vai precisar de alguma ajuda para que ela consiga enxergar essa fé que ela tem. Então, associar a fé a um tratamento é formidável, né? Uma junção que vai dar certo. Isso. E, com certeza, você vai sair dessa situação. Thaís, muito obrigada pela participação, viu? Por nada. Prazer estar aqui. Thaís virá sempre aqui no Além dos Fatos com a gente. Muito obrigada. E se você... Antes eu vou falar aqui com você, viu, Tiago? Se você quer conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre o Setembro Amarelo, é só acessar o site setembroamarelo.org.br. Saiba como você pode ajudar também a conscientizar a sua comunidade sobre o combate aí ao suicídio, tá ok? Agora, Pastor Gilson Brito, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Prazer estar com você. Prazer todo nosso. Com você em casa também. Pastor, um assunto delicado hoje, né? Muito delicado. Extremamente sensível. Por isso que se fala pouco a respeito. Né? Exatamente, mas nós estamos aqui para informar, não é isso, Claro, pastor? claro. Nós não poderíamos deixar passar limpo aí essa campanha que tem tomado força desde o ano de 2004 e o Além dos Fatos está... 2014, isso, exatamente. E o Além dos Fatos está aqui para conscientizar os nossos telespectadores, não é isso? Muito bom, estamos cumprindo o nosso dever, isso é ótimo. Ótimo. Temos abraços? Temos, sempre abraços. Por sinal, muitos abraços. Abraços para você, Neila Witt, de Imbé, no Rio Grande do Sul. Para Daniele Matias, de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Para Gilda Godinho, do Rio de Janeiro, na capital. Para Fernanda Siqueira, de Buíque, no Pernambuco. E ainda mais para a vovó Severina Galvão e sua filha Sônia, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ô, terra bonita. Para o Amaro, Lúcia e Luciano, de Bom Jesus, de Itabapoana, Rio de Janeiro. E ainda para Adelaide Ferreira, de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Para a irmã Maria Joaquina, de Itabuna, na Bahia. Obrigado pelo seu presente. A senhora está vendo que eu gostei, não é? E eu quero também mandar um abraço para o Lula. É? Ele me ligou hoje, Já há algum tempo que o Lula e eu não nos falávamos. E ele me ligou hoje. Que Deus te abençoe, Lula. Estamos juntos, companheiro. O Lula, ele mora em Itabuna, na Bahia. Ah, é tá isso bom. Mesmo. Qual o problema? Eu tava assim, será, gente? Sim. É um velho amigo lá de Itabuna. Bênçãos para você, Lula. Um abraço para todos os Lulas, então, viu? Isso. Pastor, todos os Lulas merecem também, claro, né? Presentes. Sem dúvida. Ô, Lu, por falar nisso, a gente há pouco conversou. Nós temos esquecido de dizer que o nosso abraço se estende às pessoas de todas as denominações religiosas, né? Você que é católico, que é batista, você que é da Assembleia de Deus, os espíritas Testemunhas também, de Jeová, né? espíritas, da Igreja Mórmon, da Universal, da Internacional da Graça, da Mundial, luteranos, enfim, todas as denominações religiosas, ou mesmo você que não costuma frequentar igreja nenhuma, não está ligado a nenhuma religião, mas também é telespectador da Novo Tempo, muito obrigado. Receba nosso carinho, somos todos filhos de Deus, por isso todos irmãos.
Isso aí, temos presentes, né? Presente para você, independentemente também da sua denominação religiosa, revista Verdades para o Tempo do Fim. É só você solicitar que a gente lhe manda pelo correio gratuitamente. É um maravilhoso estudo bíblico para que você tenha uma melhor compreensão da Santa Bíblia. É só acessar o nosso blog novotempo.com/além dos fatos. Se você não tem acesso à internet, é só telefonar aqui para Novo Tempo, operadora 12 21 27 31 21, e você vai receber esse presente em casa. Não é isso, pastor? Isso mesmo. E agora tem música com a cantora Jeane Vasconcelos. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Muito obrigada, Jeane Vasconcelos, pela música. Interpretou lindamente a canção de Laura Morena, não é isso? Muito bonita, né, essa música? Daqui a pouquinho, Jeane volta no final do sermão do pastor Gilson, ela volta com mais uma linda canção para você. Bom.
Pastor, hoje nós iremos falar sobre suicídio, né? Muito se ouve falar que as pessoas que cometem, né, o suicídio, elas não vão para o céu. Isso é verdade? Essa é uma boa Será? pergunta. A gente responde no sermão, pode ser? Pode ser, então. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite. Até já. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Estamos juntos mais uma vez no seu programa Além dos Fatos. E antes que eu me esqueça, antes da oração, só lembrando aos queridos amigos de Parauapebas, no Pará. Nesse próximo sábado, dia 17, nós teremos aí em Parauapebas a Caravana Novo Tempo. Você que mora aí na cidade ou nas cidades próximas, puder comparecer ao nosso encontro, vai ser uma alegria para os cantores e apresentadores da Novo Tempo conhecermos você, termos esse contato aí pessoal com você em Parauapebas, no Pará, pela graça do Senhor. Esteja você onde estiver, no Brasil ou mesmo nos acompanhando no exterior através da internet, é sempre bom nós estarmos juntos nesse momento maravilhoso do programa Além dos Fatos. Quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus para nos orientar. Pai querido, nós rogamos luz, Senhor, a luz do céu, a luz que vem do Senhor, para que tenhamos entendimento da Tua palavra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse assunto do suicídio realmente é um tema assim delicado. Ele está cercado por muitos tabus, como disse, e acredito que essa seja uma razão porque a gente ouve pouco falar a respeito. O termo suicídio, ele vem do latim, significa matar a si mesmo. Suicídio é autodestruição, é a negação da própria vida, da própria existência. Pessoas se matam por diferentes razões, algumas inclusive já foram aqui mencionadas pela doutora Thaís. Pessoas se matam por motivos religiosos, motivos políticos, questões financeiras em decorrência de reveses financeiros, né, dificuldades financeiras. Pessoas se matam também por orgulho, por não suportarem a ideia de se sentirem derrotadas. Pessoas se matam por solidão, por não encontrarem razão para a vida. Pessoas se matam, muitas, quando têm alguma doença grave, alguma doença fatal. Pessoas se matam por serem traídas, por se sentirem envergonhadas, às vezes até com o intuito de que a culpa recaia sobre outra pessoa. Enfim, há inúmeras razões para pessoas se suicidarem. No entanto, segundo as pesquisas, 70% dos casos de suicídio tem um histórico envolvendo a questão da depressão. Essa doença que é considerada por muitos, inclusive, como a doença do século. Uma pessoa depressiva está mentalmente doente, está passando por distúrbios mentais. E eu faço aqui duas perguntas. A primeira, estaria alguém vítima de grave depressão fazendo uso pleno da sua faculdade da razão? Eu penso que todos concordam de que a resposta é não. É evidente que não. Alguém que está com distúrbios mentais, ela não está com o seu uso pleno aí da faculdade da razão. Mas a outra pergunta é esta, inclusive com relação à colocação que a própria Luciana Santana fez agora há pouco. Seria certo nós cristãos rotularmos todos os que cometem suicídio como tendo perdido a salvação? Quando a gente vai à Bíblia, a gente vê que alguns homens de Deus, valorosos homens de Deus, em algum momento da vida, diante de certas dificuldades, eles desejaram a morte. Veja, eu não estou dizendo que eles praticaram suicídio ou mesmo planejaram suicídio, mas diante do sofrimento, das adversidades, a Bíblia fala de alguns homens de Deus que desejaram a morte, no sentido assim de pedir a Deus que tirasse a vida deles. E eu estou me referindo a Jó, Moisés, profeta Elias, outro profeta Jonas.
Mas a Bíblia fala também a respeito de homens que tiraram a própria vida, homens que se suicidaram. E eu estou me referindo, por exemplo, ao rei Saul. Outro que a Bíblia diz também que se suicidou foi Judas Iscariotes, um dos discípulos de Cristo, conhecido como o traidor. E ainda um outro exemplo de suicídio na Bíblia é Sansão, que foi juiz em Israel. Sansão, eu entendo que é um caso clássico que nos mostra que Deus ele não julga todos os casos de suicídio da mesma forma. E por que eu estou dizendo isso? Se você analisar lá em Juízes capítulo 16, no verso 30, Sansão, de fato, quando ele derruba o templo do deus pagão, o deus Dagom, onde ele, Sansão, estava sendo ridicularizado, zombado pelos filisteus, a Bíblia diz que quando Sansão derruba aquele templo, ele diz assim: morra eu e os filisteus. Alguns dizem que Sansão não se suicidou, porque a intenção dele era matar os inimigos do povo de Deus. Mas a Bíblia diz isto sim, que ele se matou juntamente com os inimigos do povo de Deus, mas ele estava consciente de que estava se matando, por isso ele disse: morra eu com os filisteus. E um detalhe interessante é que quando a gente vai ao Novo Testamento, carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde são apresentados vários homens e mulheres de Deus do passado, dos tempos do Antigo Testamento, que foram fiéis ao Senhor. Passaram por dificuldades, por problemas, mas de modo geral eles andaram com Deus, confiaram em Deus. E a ideia evidente de Hebreus capítulo 11 é que esses chamados heróis da fé, eles estarão no céu. Eles receberão sim a salvação, eles morreram salvos. E o detalhe é que Sansão é mencionado entre estes, da galeria da fé. Significa dizer então, lembre-se disso, que este é um caso clássico, de que Deus não julga todos aqueles que cometem suicídio da mesma forma. Pense comigo, uma pessoa, ela andou com Deus por toda a vida, ela foi fiel ao Senhor, com sinceridade ela procurou andar nos caminhos do Senhor. Em algum momento essa pessoa contrai uma enfermidade, ela passa a ter depressão, porque depressão é doença. Hoje todos já sabem disso, que depressão é uma doença, é uma enfermidade e qualquer pessoa pode tê-la, mesmo aquelas que confiam em Deus, que são fiéis ao Senhor. Todos estamos sujeitos à depressão. A depressão tem a ver com um desequilíbrio da química cerebral, um desequilíbrio bioquímico, e qualquer um está sujeito a isso. Então imagine, a pessoa foi fiel a Deus por toda a vida, em algum momento da existência ela passa a ter depressão, a sua depressão se agrava e ela chega a cometer o suicídio. Seria certo nós falarmos que essa pessoa será condenada por Deus por conta de ter se suicidado, vivendo num caso grave de depressão? Será que você e eu temos condições de fazer essa afirmação de que por isso a pessoa está perdida? Nós precisamos ter muito cuidado diante de certas declarações que às vezes nós fazemos, porque nós trazemos dor, trazemos tristeza para pessoas que já estão entristecidas, já estão sofridas com a morte de algum parente, de alguma pessoa querida. É verdade que a Bíblia diz que nós seremos julgados por nossas obras, mas veja, Deus não vai nos julgar por uma obra ou por um ato isolado. Deus vai nos julgar por toda a vida. E a gente não pode se esquecer que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor e Ele é um justo juiz. Seria correto, seria justo o Senhor desconsiderar toda uma existência em função de um ato infeliz cometido pela pessoa durante um momento de enfermidade, durante um momento de distúrbio mental, por conta de estar sofrendo com uma depressão? Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: pastor, você está dizendo com isso que todos os suicidas vão se salvar? Absolutamente não. Não estou dizendo isso. Definitivamente não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que talvez nem todos os suicidas irão se perder. Compreende? Nós precisamos ter muito cuidado com esses nossos julgamentos. Primeiro porque a gente não tem o direito de julgar, você sabe disso. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz que nós não podemos, nós não devemos julgar. E por uma razão muito simples, nós somos falhos, nós somos limitados.
Nós, seres humanos, e agora eu cito 1 Samuel capítulo 16, nós vemos apenas o exterior, apenas a aparência. Só Deus conhece o coração, só Deus conhece o interior. Só o Senhor é capaz de conhecer os pensamentos que passam pela mente, a complexidade desses pensamentos que passam pela mente de uma pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida. Razão porque nós devemos ser muito cuidadosos nesse aspecto. Eu penso que nós não temos o direito de tirarmos a esperança, por exemplo, de uma família que perde um ente querido por conta do suicídio, mas ainda assim nutre a expectativa de um dia vê-lo no reino de Deus, no reino do céu. Nós não temos o direito de tirar a esperança dessas pessoas. Deixemos que Deus julgue. O Senhor é amoroso e é justo e certamente Ele não vai falhar. O nosso Deus, Ele é infalível no seu julgamento. Eu penso que existem muitas razões, como já disse, que levam as pessoas ao suicídio. E eu acho que um dos fatores que tem cooperado muito para isso ultimamente é o fato de que a humanidade, de modo geral, vive assim uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Um dos fatores que cooperam para isso é a chamada teoria da evolução. É a ideia de que nós estamos aqui no mundo por acaso. Nós, seres humanos, e aliás, tudo que há aqui nesse planeta e o próprio planeta, nós somos um acidente, estamos aqui por acaso. Por conta de múltiplas coincidências, infinitas coincidências, isso é um absurdo, então nós passamos a existir, a vida passou a existir. De maneira que assim, nós viemos do nada, segundo a teoria evolucionista, e iremos para o nada. A sepultura é o nosso destino final. Se nós viemos do nada e vamos para o nada, então logo nós não somos nada, nós não valemos nada. De acordo com essa ideia, nós não temos origem nem destino. Nós não temos passado e nem futuro. Ora, se é assim, qual é o sentido do presente? Qual é o propósito da vida? Há muitas pessoas nesse mundo que estão vivendo assim, completamente desorientadas. Tiraram Deus da nossa vida. E ao tirar Deus da nossa vida, nós perdemos o sentido da nossa própria existência. Assim muitos estão vivendo. Creia nisso. Sem Deus, sem a existência de Deus, não há sentido nem mesmo de discutir o propósito da vida. Sem Deus não há propósito. Sem Deus, a vida jamais fará sentido. Para a gente pensar sobre o propósito da vida, eu penso que nós temos aí duas opções para nós descobrirmos o propósito da vida. Uma opção é a especulação. E normalmente a filosofia especula bastante sobre o propósito da vida humana. Não que eu seja contra a filosofia, até porque há tantos conceitos filosóficos aí tão lindos, tão esclarecedores, mas de modo geral, uma forma de você buscar saber o propósito da vida é especulando, e a filosofia geralmente especula bastante a esse respeito. Mas além da especulação, há uma outra forma da gente descobrir o propósito da vida, e esta forma é a revelação. E eu estou me referindo agora à revelação de Deus para a humanidade, a extraordinária revelação de Deus através da sua palavra, a palavra escrita, a Santa Bíblia. Uma maneira da gente, assim, descobrir o propósito de alguma coisa que foi criada é nós perguntarmos ao próprio Criador, não é assim? Ou se você não tem acesso direto ao Criador, mas você procura ler o manual feito pelo Criador, pelo fabricante, para que você entenda o propósito daquela sua criação. É isso. Existe um Criador nosso, que é o maravilhoso Deus que nós temos. Este Deus sublime, o Senhor da nossa vida, nosso bendito Salvador. E esse Deus maravilhoso, Ele deixou um manual a respeito de nós mesmos, da nossa importância, do sentido da nossa vida, do nosso propósito, da razão por que nós existimos, por que nós fomos criados. Sim, quando você vai ao manual de Deus, que é a Santa Bíblia, então você descobre o propósito, a razão da sua existência. E eu quero convidar você para a gente ler o Salmo 100, verso 3. Eu gosto muito desse verso, é muito lindo. Se você não marcou ainda na sua Bíblia, marca aí, está escrito assim:
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Nós somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O salmista diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi esse Deus maravilhoso que nos fez. Ou seja, há um Deus e esse Deus é Criador. E nós somos dele, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos o seu povo, sim, somos o seu povo, os seus filhos. E nós somos rebanho do seu pastoreio. Além dele ser o nosso Pai, ele também é o nosso maravilhoso pastor. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Nele está a nossa origem, nele está o nosso propósito, o sentido da nossa vida. No Senhor está a nossa identidade, está a nossa importância e está o nosso destino. Creia nisso. É assim que diz a palavra do Senhor. Sem Deus, é verdade, nós seríamos apenas acidentes. A vida não teria propósito, não teria significado, não teria importância. Sem Deus não existe certo e nem errado. E sem Deus ainda não existe esperança. Além dos incertos e breves anos de vida que nós temos aqui na Terra. Eu penso que a pior desgraça do que a morte é uma vida sem propósito. E, lamentavelmente, muitas pessoas por esse mundo afora estão vivendo assim, sem propósito. Exatamente por admitirem a ideia absurda de que não existe um Criador, de que nós estamos aqui por acaso, viemos do nada e iremos para o nada, lógico, assim não há propósito para a vida, né? Assim, nada vale a pena. Que pena que muitas pessoas têm pensado dessa maneira, mas em Deus nós encontramos o sentido da vida, então nasce a esperança que é tão essencial para a vida como o próprio ar que nós respiramos, como a água que nós bebemos. E eu digo mais para você, a esperança produz entusiasmo. E com esse entusiasmo que vem de Deus, então nós podemos suportar quase tudo. Com esse entusiasmo que vem de Deus, nós somos fortalecidos e nós encontramos o verdadeiro propósito da nossa existência. Mas, lamentavelmente, quando nós não temos Deus, não temos esperança, não temos entusiasmo, e então nós ficamos sem condições de suportarmos as dificuldades da vida. Outro dia, ouvi o testemunho de um homem chamado Mário Celso, e talvez ele esteja me assistindo agora. Ele mora aqui mesmo no interior de São Paulo. O Mário Celso, ele um dia estava tão desesperado, devido às muitas dificuldades da vida, que ele resolveu se matar. Então ele pegou uma corda e preparou a corda mesmo para se enforcar com essa corda. Mas aí ele decidiu, antes de se enforcar, ligar a TV, assistir um pouco, estava passando os canais, quando se deparou com a Novo Tempo. O pastor Luiz Gonçalves estava pregando. E naquele momento, quando ele ligou a TV, o pastor Luiz Gonçalves falava exatamente isso, que Deus tem um propósito para a nossa vida, de que Deus pode transformar a nossa vida, Deus pode dar sentido para nós. E o pastor Luiz chegou a dizer assim, você está pensando de repente em tirar a sua vida? Não faça isso. Deus quer que você viva, Deus quer salvar você, Deus quer abençoar você. Exatamente no momento em que o Mário Celso pensava em se matar e já estava com a forca preparada. Mas aí, é claro, o Espírito de Deus falou ao coração dele. E ele desistiu dessa ideia, seguiu assistindo a Novo Tempo, procurou uma igreja, a igreja da Novo Tempo, a igreja adventista do sétimo dia. O Mário Celso, então, começou a receber estudos bíblicos e com a amizade dos irmãos da igreja, ele foi se fortalecendo na fé. E quando foi no sábado, 3 de setembro, quando tivemos aqui na Novo Tempo o programa Anjos em Ação, o pastor Ivan Saraiva e eu tivemos a alegria de batizarmos o Mário Celso. Ele se entregou ao Senhor. Hoje ele tem uma nova vida. Será que uma vida fácil? Talvez não. Talvez continue passando por lutas e dificuldades, mas a diferença é que agora ele não está sozinho. Agora o bom pastor está com ele. Lembra que Jesus disse, João capítulo 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Oh, louvado seja o Senhor. O Mário Celso agora vive pela fé, ligado ao bom pastor. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida. E esse mesmo propósito, esse mesmo sentido da vida, você e eu encontramos no Senhor. Que Deus lhe abençoe. Não perca a sua esperança.
Será que eu estou falando agora para alguém que tem pensado em suicídio? Já pensou e talvez ainda tenha pensado? Quem sabe nesses dias você tem considerado essa possibilidade, ou nessa hora eu lhe digo, em nome do meu Senhor, desconsidere isso. Deus quer você vivo. Deus deseja que você viva. Se Ele está conservando sua vida, é porque Ele ainda tem algo para fazer em você. Há algo para lhe ensinar. Há algo que Deus quer lhe, sabe, Ele quer orientar você, Ele quer ajudar você. De algum modo o Senhor quer lhe transformar e lhe abençoar. Por isso que Ele tem permitido a sua vida. E ainda mais, é possível que Deus tem algo para fazer através de você. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas, creia nisso. Não desista da vida. O Senhor mandou eu lhe dizer que você deve colocar-se nas mãos dEle, confiar nele, porque a vitória vem do Senhor. A gente vai ter o prazer de ouvir a Jeane cantar outra vez. Medite bem nessa música linda e eu já volto com você. Recordar o que sofri, almejo estar ali, ao lado do meu Cristo, que em dor por mim sofreu. Sei que nada é capaz de apagar o que Ele fez. Sinto a força que me traz na presença do meu Deus. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em seus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em seus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Sem Deus não sou capaz de conseguir mudar. No mundo tão fugaz, sucumbirei à dor. Quero agora me entregar a quem me deu perdão. Lá na cruz certeza deu que posso confiar. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em seus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em seus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Nada nessa vida vai tirar a certeza do que fez, Senhor. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em seus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em seus braços há descanso,
Oh, glória a Deus, a vida em Jesus. É isso que diz a palavra do Senhor e é assim que nós cremos. A vida no Senhor, a vida para você, a vida para mim. E por falar em vida, talvez os seus pais não tenham lhe planejado, mas creia que Deus planejou você. O seu nascimento não foi uma surpresa para Deus. Deus já lhe aguardava, a você e a mim, a nós todos. Antes de você ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele conhece cada um que vive neste mundo. Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. O Senhor é maravilhoso. Talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande que tem lhe trazido dor, tristeza. E quem sabe isso tem cooperado para você, talvez está até enfermo com depressão. A orientação que eu lhe dou em nome do Senhor é: se você tem percebido que a sua tristeza tem se acentuado e tem permanecido, então talvez seja importante você buscar ajuda. Busque um conselheiro cristão, um terapeuta, um psicólogo, talvez, se necessário, um psiquiatra. Se for preciso fazer uso de uma medicação, faça. Eu aconselho você também a alimentar-se bem, a exercitar-se bastante e, acima de tudo, é claro, confiar no Senhor. Lembre-se que não existe abismo tão profundo que seja mais profundo do que o nosso Deus. Não existe muro que seja tão grande que supere a grandeza de Deus. Não existe escrito que seja tão permanente que o Senhor não possa apagar. Não existe uma cena que seja tão sombria que nosso Deus não possa iluminar. Nosso Deus é maior do que o nosso passado. Nosso Deus é maior do que o nosso presente. Nosso Deus é maior do que a nossa tristeza, do que a nossa dor, do que a nossa doença, do que o nosso sofrimento. Creia nisso. O Senhor é maravilhoso. Com Deus, você escreverá uma nova história. Você terá uma nova vida. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos orar. Pai querido, clamamos por Tua bondade. Abençoa-nos, Senhor. E em especial eu te peço por aqueles Teus filhinhos que estejam passando momentos tão difíceis e já pensaram até mesmo em tirar a própria vida. Ó Deus, renova-lhes a esperança, Senhor, a certeza do Teu amor, e que esses Teus filhinhos olhem para o céu e recebam do Senhor a bênção que precisam para vencerem, para permanecerem vivos e serem felizes e serem bênçãos para os outros. Toma-os nas Tuas mãos, Pai, eu te peço com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Fica com você e comigo, com todos nós, a palavra que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigada pela companhia. Até o próximo Além dos Fatos.